o campo que meu avô plantou em mim. Durante os primeiros anos, meu avô e minha avó, já na casa dos 50, trabalharam muito na cidade mais próxima para ir desenvolvendo a fazenda. Ele abriu uma lotérica e ela fazia salgados para uma cantina de uma das primeiras escolas públicas de Taguatinga. Taguatinga é uma cidade satélite de Brasília, tá, gente? Aí veio a casa onde passei os melhores momentos da minha infância. Ela ficava no alto de um morro e um riacho circundava quase tudo, como um fosso em volta de um castelo. A mata ciliar trazia macacos, araras, tucanos para o convívio e a vista do alto conferia ao meu avô o título de nobre guardião de tudo que a vista alcançava. Do lado oeste o riacho fazia uma curva e abria formando um poço em um remanso, e depois uma cachoeira de uns 5 metros caía por um canto, enquanto parte da água seguia por uma série de cascatas menores do outro lado. Era gostoso dormir ouvindo a cachoeira. Círculos concêntricos partiam da casa e formavam um pomar com cítricos, goiabeiras e mangueiras. No caminho para a cachoeira, até a curva que abria formando o remanso, ele plantou mangaba, pinha, manga, mexerica, limão, capeta e jabuticaba. As árvores de maior valor no pomar, sempre plantadas mais perto da casa, economizavam o tempo e a energia de colheita. Na parte de baixo da cachoeira, eu pesquei meu primeiro lambari. Quando levantei a varinha de bambu com dificuldade e confirmei a pesca, quase explodi de tanta alegria. Minha mãe ficou rindo enquanto eu gritava: "Consegui, mãe!" Eu lembro do caminho do riacho contornando as pedras, da minha mãe sentada em uma pedra mais acima na margem, dos degraus que subíamos para receber a cascata nas costas e que antecediam a pequena corredeira que, espumada depois da cachoeira, trazia um brilho do sol que passava por entre as copas, refletindo o vapor da água e das borboletas azuis e pretas enormes que voavam por entre as árvores e arbustos que escalavam o grotão aprofundado pelo caminho das águas. O meu coração pulava pela boca e o corpo vibrando de excitação. "Calma, meu filho. Aponta a vara para cima, alcança a linha e desce a mão com cuidado para não espetar no anzol." "Eu consegui, mãe", eu repetia. Era um lambari pequeno, mas junto com os que minha mãe pescou, eu tirei as escamas, limpei, empanei e fritei. Será que é assim que meu avô e meus primos mais velhos se sentem quando trazem peixes ou caça para casa? Eu fiquei pensando enquanto sentia orgulho de mim mesmo por ter conseguido pescar e estar preparando meu alimento. Os 3 quartos da casa abriam diretamente para uma sala ampla que aos finais de semana chegava a abrigar mais de 10 pessoas em colchões pelo chão. Da varanda da frente víamos morros ondulados que subiam até a chapada de cima da fazenda. Na varanda de trás, que integrava a cozinha, minha avó fazia embutidos, abatia os frangos e acessava o fogareiro do fogão a lenha. Era uma casa simples, feita com vigas de concreto e placas de gesso pré-moldado, piso de cimento queimado amarelo e sem forro tampando as mãos francesas, vigas e terças. A varanda da frente era em L e começava na frente da porta da cozinha, corria toda a frente da casa e virava circundando a sala para o lado oeste, onde podíamos ver do alto da copa de um jatobá que guardava o pedrado de chegada no poço da cachoeira. Esse era meu canto preferido para brincar, porque ficava longe dos olhos da minha avó e ficava ouvindo a água. Meu avô não podia se dar ao luxo de ter que gastar energia para abastecer a casa, até porque apesar dessa segunda casa ser bem melhor que a primeira, feita de madeira, ele não fazia ideia de quando poderíamos ter luz elétrica. O aquecimento da água da casa era feito por uma serpentina que ele instalou no fogão a lenha. A uns 500 metros ao sul da casa, um espinhaço de morro corria de leste para oeste. Era um morro inclinado que subíamos para levar o gado para outros piquetes. A trilha serpenteava em curvas fechadas para dar conta da subida, e mesmo assim ainda era íngreme. A partir de 2 nascentes incrustadas em 2 grotas diferentes que escorriam para norte desse morro, meu avô captava a água que chegava por gravidade até a caixa d'água da casa. Além dessas 2 fontes, usando a queda d'água da cachoeira, ele instalou uma bomba carneiro, daquelas antigas de metal que tem um formato de gota de cabeça para baixo. Às vezes, quando o nível da água do riacho estava baixo e a cachoeira não roncava muito alto, dava para ouvir a válvula da bomba estalando.
Em uma seca, o Pezão e o Gasolina foram ajustar o cano de captação, que era longo, grosso e de metal, e o cano passou do ponto de apoio e inclinou para cair, formando um trampolim e jogando o Gasolina 5 metros para baixo das pedras. Ele se agarrou em um tronco de árvore e desceu esfolando o peito e as costelas. Eu não vi o tombo, só as feridas por todo o tronco muito forte que ele tinha. Depois de perceber que os sobrinhos não tinham juízo para fazer a manutenção da bomba no lugar onde ela precisava funcionar, meu avô desativou a bomba. Por alguns anos, o suprimento da água foi garantido por 3 fontes diferentes. Meu avô vivia o princípio do desenho ecológico, que recomenda que cada função importante seja garantida por pelo menos 3 elementos diferentes, décadas antes da sua difusão pelos permacultores no Brasil. Por muito tempo, vivemos sem geladeira e antes de conseguirmos instalar a luz elétrica, conseguimos uma a gás que não era muito confiável. Era abater em um frango a cada 2 ou 3 dias, um porco ou um garrote a cada poucos meses para comer. Para preservar a carne, era necessário salgar ou colocar no sol, ou pré-fritar e colocar os pedaços em camadas cobertas por banha em latas de 20 litros. As partes menos nobres eram moídas à mão e as linguiças defumadas em cima do fogão de lenha. Todo dia bebíamos leite tirado naquela manhã. Como uma vaca leiteira, meu avô sempre tirava mais leite do que precisávamos, então minha avó ou minha mãe batiam a nata para fazer a manteiga e faziam um queijo Minas. O soro do leite talhado para o queijo ia junto com as sobras da cozinha, da horta e do pomar para uns poucos porcos capões que eram engordados todo ano. Ao lado do pé de caixa, por fora da janela que ficava em frente à pia da cozinha, aproveitando uma sombra, meu avô improvisou um fogareiro. Ali minha avó fazia geleias em um tacho grande para aproveitar o excedente do pomar. Ali ela também fabricava o sabão, que era usado na casa, usando a banha de um animal abatido e alguma essência de planta cheirosa ou medicinal. Para essas coisas que exigiam muito tempo de fogo alto, era importante ter esse fogareiro do lado de fora para não esquentar muito a casa. A horta, sempre muito bem cuidada, ficava sempre colada na casa. Ao longo dos 25 anos que acompanhei meu avô, ele teve 3 casas dentro da fazenda e em cada uma delas ele fazia uma horta com um galinheiro ao lado. O adubo das galinhas alimentava a horta e os restos da horta alimentavam as galinhas. Outro princípio do desenho ecológico. Fechar os ciclos de forma que o excedente de cada sistema ou elemento supra as necessidades de outro elemento ou sistema. Em uma área mais afastada, geralmente próxima ao curral ou capril, para aproveitar o esterco, ele fazia a roça. Mais ciclos fechados em um desenho de área que economizava o serviço braçal. O esterco era colhido ou colocado para secar, depois era espalhado na área usando uma carroça ou um cavalo pangaré branco, que de tão bom para tudo ganhou o nome de completo. No começo, o preparo da roça era feito à mão com enxadão, mas depois ele passou a alugar um trator velho com o vizinho. A roça sempre tinha milho, feijão e abóbora, um consórcio de plantas complementares conhecido entre os povos originários das Américas como as 3 irmãs. O milho fornece suporte para o feijão plantado 2 semanas depois fixa nitrogênio no solo, aportando nutrientes para o milho, e as ramas de abóboras cobrem o solo, impedindo a exposição direta do solo ao sol e a evaporação da umidade do solo. Algumas vezes, a metade da roça era plantada com mandiocas. Outras mandiocas eram plantadas ao redor da roça como quebra-vento. Primeiro vinha o milho verde, e minha avó e minha mãe preparavam a rotina, a casa e a cozinha para fazer a pamonha. Descascavam as espigas, separavam, limpavam e cortavam as cascas maiores. Com as menores faziam tirinhas. Depois ralavam o milho, temperavam e colocavam dentro das cascas, já dobradas, para jogar em um panelão de água fervendo. Algumas eram recheadas com pedaços de queijo que elas faziam, outras com as linguiças defumadas. Seu maninho, que era um formigão, gostava das pamonhas doces. Meu avô também preparava a parte que lhe cabia. Todo ano, ele revisava o paiol que ele havia construído. Era um pequeno galpão de madeira palafitado. Os pés, sobre uma pequena sapata de cimento, eram revestidos com um cano de PVC grosso e na parte de cima, logo antes de encontrar o assoalho, ele instalava cones feitos com latão de latas de óleo de 20 litros. Tanto o cano quanto os cones
a uma altura elevada, serviam para evitar a entrada dos ratos e cobras. No paiol, ele armazenava o milho, o feijão e todas as outras sementes que ele colhia e guardava. Eu adorava a época da colheita. Primeiro meu avô me levava para caminhar nos pastos. Ele dizia que era para ajudar ele a encontrar os montes de cupins, mas eu acho que era só minha avó pedindo para ele me tirar de casa, para eu não ficar pedindo comida o dia inteiro, enquanto ela se preparava para processar tudo na cozinha. Levávamos um carrinho de mão e um enxadão e colhíamos a terra da parte de cima de 2 ou 3 cupinzeiros. Depois a gente colocava os cupinzeiros em um saco, macerava toda a terra com as costas do enxadão, e o próximo passo era passar a terra macerada por uma peneira fina em cima de uma bacia de latão e em seguida guardar o pó em baldes ou sacolas. Nos pastos onde encontrávamos mais cupins, ele falava em voz alta para ele mesmo: esse piquete está precisando de descanso. O feijão era colhido, debulhado e separado à mão, mas em mutirão. Depois meu avô misturava o feijão no pó dos cupinzeiros, ensacava, amarrava a boca e levava para o paiol. O milho colhido seco passava por um processo também. Das maiores espigas, meu avô guardava as sementes para o próximo plantio. As espigas restantes eram separadas em 2 grupos. Das melhores, fazíamos farinha de cuscuz e quirela de milho. E das piores, a quirela que ia para complementar a dieta das galinhas, frangos e porcos. Em um banco de madeira, ele adaptou uma ponta onde prendia um debulhador manual vermelho que tinha uma prensa embaixo, uma manivela de um lado e uma boca por onde entravam as espigas de outro. Minha mãe, eu, meu avô, meu primo Fael e quem mais estivesse na fazenda revezavam turnos no debulhador. As sementes e o farelo destinados aos animais iam para o paiol também. No inverno, depois de ter engordado os capões durante meses, com a abundância da horta e do pomar na primavera, no verão e no outono, meu avô sempre matava um porco. Uma das minhas receitas preferidas da minha avó era uma sopa de quirela com cebola, temperos verdes, costela e linguiça de porco. Comida pura, nutritiva, produzida em casa, que alimentava o corpo e aquecia a alma. Nas noites frias, depois de comer e repetir algumas vezes a quirela, tomávamos um banho quente com água de serpentina do meu avô. Meu avô, o Fael e eu colocávamos pijamas de flanela xadrez e sentávamos à mesa com um chá de capim-santo para jogar buraco. Minha avó não gostava de perder e roubava muito. Era muito comum ela descer uma canastra de ouros com uma carta de copas espremida e escondida no meio da sequência. Eu e o Fael fomos ensinados a jogar para fazer companhia para eles quando tínhamos uns 8 anos. Eu ficava muito nervoso e achava um absurdo que um adulto estivesse roubando para ganhar de 2 crianças. Não era justo. Meu avô então criou uma regra. Ele jogava comigo e minha avó jogava com o Fael. E o jogo deles ficava do lado do Fael, na mesa. Minha avó não sabia, mas meu avô atribuiu ao Fael o papel de não deixar ela roubar. Ela gostava do buraco como passatempo e não estava querendo jogar mais quando eu gostava do buraco como passatempo e não estava querendo jogar mais quando minha avó jogava. Não, vó, a senhora desceu um 7 de copas nesse jogo aí e é de ouros. Ô, meu filho, eu não vi, desculpa, eu estou enxergando muito mal. Tá bom, vó, sobe aí então. Pior que agora, o danado do negão, que lixa tudo, não vai deixar passar as minhas cartas. Paciência, vó, ouros com copas não pode, o Fael falava. Meu avô olhava para mim e para o Fael com um sorriso no canto de boca. Eu e o Fael trocávamos olhares e por uns instantes balançávamos as pernas debaixo das cadeiras com a alegria de termos conseguido contornar a situação. Nas páginas finais de um caderninho de campo pequeno, preto, com espiral, meu avô contava os pontos e as partidas. Minha avó jogava bem, um jogo trancado, e mesmo sem poder roubar, ganhava frequentemente. Mas meu avô e eu ganhávamos também. Maria, hoje vocês levaram uma surra. Ele falava fechando o caderninho e olhando para mim. Cê besta, maninho, nós batemos em vocês quase toda noite. Ela levantava e saía andando. No outro dia, ele me dava dicas para melhorar o jogo. Ela só me chamou de negão enquanto eu era pequeno. Era meu apelido de família desde bebê. A partir da adolescência, ela passou a me chamar pelo nome e só os primos mais velhos mantiveram o apelido. Quando a senilidade chegou para ela, eu descobri por quê. Ela não tinha conseguido vencer o racismo. A fazenda pulsava vida.
galinhas, patos, gansos, cocás, porcos, vacas, cabras, cavalos para monta, cavalos para tração, 1 ou 2 cachorros grandes para guarda, sempre uns 3 para caças diferentes, pacas, veados, juritis e tatus, e sempre um gato morando embaixo do paiol. Ele acordava ainda no escuro e a Rosa, um papagaio que ele tinha, começava a gritar: "Maninho, tomar café!" Assim que ouvia ele pela cozinha. Ele tinha acostumado a Rosa a tomar café com ele, café mesmo. Ele molhava o pão no café e dava para ela. Imagina um papagaio falante, viciado e sentindo o cheiro de café passando às 4h30 da manhã. O resto da casa não levantava com ele, mas dormindo não ficava. Ele acordava o Fael e eu para ir com ele tirar o leite. Frutas na varanda para os passarinhos e a Rosa. Farelo para as galinhas e patos, capim triturado para as vacas e depois para as cabras, e o soro do queijo preparado o dia anterior para os porcos. Para cada grupo de animais, ele tinha um chamado. Bito, 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 ritmado, chamava os cabritos. Para as galinhas, vão, ele chamava as vacas, e assim por todo lugar da fazenda, onde reluziam seus cabelos brancos, animais de todo tipo o acompanhavam enquanto podiam. Eu e o Fael aprendemos a montar e acompanhar nosso vô na lida. Na época seca e fria do ano, acordávamos ainda de noite e íamos a cavalo até a chapada na parte de cima da fazenda, onde meu avô levava o gado leiteiro para uns piquetes com mais pasto. Ele tirava o leite à mão, já preparava a massa e deixava pendurada secando em um galpão de apoio. Levava quase 1 hora para chegar e o caminho passava pelo abismo, como minha avó chamava. Ela fazia ele prometer que não desceria com galões de leite atrelados à sela e que faria a gente apiar e puxar os cavalos pela rédea. Ele descia no Moreno, uma mula escura que só ele montava na fazenda. Na volta, ele tirava o leite das cabras, soltava alguns animais e irrigava a horta. Eu e o Fael tirávamos os arreios dos animais, dávamos um banho e um balde de capim triturado para cada um deles antes de soltar para o piquete dos cavalos. Por volta das 11h30 já estávamos famintos e subindo a ladeira da casa com algumas verduras, frutas colhidas no caminho para salada e sobremesa. Quase sempre o almoço já estava pronto e a mesa da varanda servida. As estradas internas eram bem posicionadas, sempre que possível alinhadas com as cumieiras ou curvas de nível, mas não passavam de trilhas feitas pela carroça e, em função disso, quase sempre erodiam muito com as chuvas. O trabalho de reparo era feito periodicamente durante os 6 meses de chuva, à mão, mas sempre com a ajuda do completo, que puxava na carroça uns sacos de pedra, brita e terra junto com enxadão e a pá. Para sair da fazenda, passávamos por cima de uma ponte feita pelo meu avô. 2 vigas de aroeira roliça de cada lado. Depois de colocada a primeira de cada lado, ele cruzou vigas mais finas, perpendiculares de um lado para outro, amarrando nas pontas com arame farpado. Depois, outra viga de aroeira por cima das 2 primeiras de cada lado e mais amarras com arame farpado. Por fim, pedras, britas menores e terra por cima, tudo à mão. Essa estrada seguia por 7 quilômetros e passava por dentro de mais 2 riachos sem pontes. Nos primeiros anos, às vezes percorríamos esse trecho a pé. "Me leva no cangote, vô", eu repetia manhoso. Ele nunca reclamava. Sorria, me pegava com suas mãos grossas por baixo dos meus braços e jogava por cima da própria cabeça. Eu lembro da barba dele espetando a minha mão enquanto eu me segurava nele. Hora ou outra, eu esfregava minhas bochechas no cabelo branco e fino e macio. "Tá chegando, vô?" Depois daquela subida, mais uma curva e chegamos. Nas descidas, ele falava: "Agora o vô cansou, caminha um pouco." Quando estávamos quase chegando, ele parava, olhava para trás e falava: "Você viu? Olha a longura que você caminhou hoje. Você está ficando forte." E assim, ele me fazia achar que eu dava conta de muito mais do que eu realmente dava. Um trechinho do campo que meu avô plantou em mim. Esse é um trechinho do livro Meu Caderno de Ida para o Campo, que a gente está lançando agora e pedindo à rede que apoie fazendo os pedidos antecipados. Você pode fazer o pedido antecipado com o link na bio, pode deixar ali o seu nome, que vai receber uma dedicatória especial, você vai receber o livro primeiro que todo mundo e você vai ter também a oportunidade de participar das reuniões de pesquisa do livro. Eu estou me reunindo com as pessoas, tirando as dúvidas, respondendo a desafios e essas dúvidas e desafios passam a fazer parte da escrita do livro. Clica no link da bio, me ajuda, vamos plantar mais gente no campo comigo. Obrigado.